Olá, boa noite. Hoje, no programa Ponto por Ponto, vamos falar sobre o Instituto Nacional de Estatística, INE, órgão central do Sistema Estatístico Nacional. O INE tem a função de produzir e difundir informação estatística de qualidade, dados fiáveis e atuais, e assim ajudar os cabo-verdianos e os decisores a conhecerem melhor o país, a economia, a população, os recursos e não só. Hoje, o nosso convidado é precisamente o presidente do Conselho Diretivo do INE, João de Pina Cardoso, a quem cumprimentamos. Boa noite. Agradecemos imenso a sua presença aqui no programa. Portanto, é presidente do Conselho Diretivo do INE há 3 anos e o INE, conforme já disse na introdução, tem a função de produzir e difundir dados estatísticos, e um dos dados muito aguardados sempre tem que ver com a taxa de desemprego. E na semana passada o INE divulgou a taxa de desemprego situada à volta dos 8%. Tanto que diz que houve uma diminuição de 2,3% em relação ao ano anterior. No seu entender, o que determinou esta diminuição na taxa de desemprego? Os fatores... Boa noite. Primeiro, obrigado pelo convite. Nós, no INE, não determinamos os fatores que estão por detrás ou que estão na origem da redução da taxa de desemprego. Nós apenas mensuramos a taxa de desemprego, a taxa de emprego, mas as causas, os motivos... Isto fica-se a dever, fica sob a responsabilidade dos analistas e dos especialistas na matéria. Uma explicação do INE? O que podemos fazer é facultar a matriz de contabilidade social que o INE produz, que permite aos especialistas, economistas e econometristas a tentar perceber as causas, as origens da diminuição do desemprego, mas nós não podemos afirmar quais são as causas. Nós apenas mensuramos e publicamos os dados. Vi uma explicação do INE que diz que esta diminuição da taxa de desemprego deveu-se à entrada de mais 5.144 mulheres no rol da população ativa. Mas esta é uma constatação simples, mas as causas mais aprofundadas nós não podemos afirmar quais são as causas que estão por detrás do aumento do emprego ou diminuição do desemprego. Então, a partir de que inquérito ou de que dados mensuram a taxa de emprego e desemprego? Nós aplicamos no módulo IMC. IMC é um inquérito modular, multi-objetivo contínuo, que é um inquérito modular, onde tem um módulo sobre o desemprego, que com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, aplicamos aos agregados familiares e estimamos o emprego e desemprego. Portanto, o inquérito multi-objetivo contínuo... Tem um módulo lá dentro que mede, que mensura o emprego e desemprego. Portanto, é o inquérito feito às famílias e às condições de vida das famílias. Exatamente, e aproveita-se lá dentro para mensurar o emprego e desemprego. Portanto, segundo os métodos do INE, quem é considerado desempregado? Não é método do INE. Convém aqui ficar claro que o INE não tem método. Quem determinou o método é a Organização Internacional do Trabalho, que diz é desempregado quem trabalha na semana do inquérito, menos de 1 hora, falando de desemprego, estiver disponível para trabalhar, né, e tenha procurado efetivamente trabalho uma semana antes e tenha procurado trabalho e esteja disponível para trabalhar. E, no fundo, portanto, uma pessoa que não tenha exercido qualquer atividade económica no período em análise, mas que está disponível para trabalhar e procurou trabalho, entra como desempregado. Exatamente. Quer dizer que quem não procurou trabalho, mas que não está a trabalhar, não entra no Não entra. Se a pessoa não procura trabalho e não está disponível para trabalhar, entra no rol de inativos. São os inativos. Inativo
é a pessoa que não trabalha e não procurou trabalho, é isso? Exatamente. E que não está disponível para trabalhar. A taxa de emprego também aumentou de 51,8% para 53,6%. Gostaria de saber se as pessoas em situação de subemprego entram em que taxa? Os subempregados são empregados, embora durante uma semana tenham trabalhado menos de 35 horas, mas entram no rol de empregados. Portanto, subempregado é aquele que tenha trabalhado menos de 35 horas por semana. Sim. E entra no rol dos empregados. E os jovens em estágio profissional entram na taxa de emprego? Nós estamos a utilizar o CIET 2019. O CIET 2019 diz que os jovens que estejam em estágio e não sejam estágios remunerados não entram, como não são considerados empregados. E assim como também outra novidade do CIET 19 é o trabalho por conta própria, né, para o autoconsumo. Isso também não entra. CIET 19 é muito mais exigente que o CIET 13, que é o CIET de 82, relativamente à questão de ser empregado ou não ser empregado. Portanto, a questão do emprego é que é muito mais exigente com o CIET 19. Portanto, os estagiários não são considerados, se não são remunerados, não são considerados empregados. Mas se são remunerados? Sim, são remunerados. Sim. No caso dos estagiários que são remunerados em parte pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Se são remunerados, se recebem uma remuneração, são empregados. Mas se não recebem... Mesmo que uma remuneração parcial? Mesmo que seja. Entram para a taxa dos empregados? Dos empregados, sim, senhor. Já disse que a taxa de desemprego é calculada de acordo com os dados colhidos através do inquérito multi-objetivo contínuo. Qual é a amostra? Esse inquérito é aplicado em que um pouco por todo o país? Sim, é de âmbito nacional. É de âmbito nacional. Tem cobertura nacional. Portanto, a amostra tem a cobertura nacional. Garante a cobertura nacional. Portanto, quando fazemos e temos a confiança, taxa de confiança de 90%. Né? Portanto, é uma amostra abrangente e de âmbito nacional. Como é que o INE encara as críticas sempre que difunde dados sobre a taxa de emprego, desemprego? Como é que encara as críticas que vão surgindo? Alguns até chegam a falar em instrumentalização do INE. Não, mas isso resulta do desconhecimento daquilo que é o funcionamento do INE. O INE, por exemplo, para calcular a taxa de desemprego, aplicamos a metodologia internacional, que neste caso o CIET 19, com o apoio da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que nos segue de perto e nos ajuda a fazer o trabalho. Portanto, se as organizações internacionais aceitam os nossos dados e estão lá dentro a trabalhar connosco diretamente, portanto, acho que devemos fazer essa divulgação, que o INE trabalha diretamente com os organismos internacionais responsáveis pelas metodologias, né, que são autoridades na matéria. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, na questão do desemprego, trabalhamos diretamente com a OIT. Diretamente com a OIT, recebemos apoio direto dos especialistas da OIT. Na questão da pobreza, recebemos apoio direto, trabalhamos diretamente com o Banco Mundial, que também é autoridade na matéria, e ajudou-nos a calcular, ajudou-nos a calcular a taxa da pobreza. Sobre o PIB, a contabilidade nacional, temos também a sorte de trabalhar diretamente com o FMI. Portanto, se essas organizações internacionais acreditam nos nossos dados, porque trabalham diretamente connosco, acho que a questão aqui passa pela comunicação fora de como trabalhamos, porque não é o INE. O INE aplica a metodologia e sempre com o apoio das autoridades internacionais que produzem as metodologias. Portanto, se calhar temos de fazer essa comunicação, fazer as pessoas perceberem que os dados
são robustos e são com base nesses dados que os próprios organismos internacionais, o Banco Mundial, o FMI, tomam decisão sobre os empréstimos ao governo ou outra entidade qualquer ao nível nacional. Portanto, se essas entidades internacionais acreditam nos nossos dados porque estão connosco, portanto, a nível nacional, se calhar aqui falta alguma comunicação mais forte da nossa parte, fazer as pessoas perceberem que apenas aplicamos as metodologias internacionais para que os nossos dados sejam comparáveis, para já, têm que ser comparáveis, por isso também aplicamos a metodologia que é recomendada pela Comissão da Estatística das Nações Unidas, né? E, portanto, se calhar a questão passa aqui por uma comunicação mais robusta da parte do INE sobre como é que são produzidos os dados. Portanto, referiu há instantes a taxa da pobreza, sim, outro dado sempre muito aguardado pelos partidos políticos, pelos decisores. Como é que se define que alguém ou uma família vive em situação de pobreza? Quais são os detalhes? Aqui temos o Banco Mundial dá liberdade ao país, neste caso ao Instituto Nacional de Estatística, de, a nível interno, a nível do país ou a nível da própria instituição, arranjar, estimar e criar a sua forma, digamos assim, de medir, determinar os parâmetros para medir os intervalos dos valores dos consumos para medir a pobreza. Dá essa possibilidade, mas ao mesmo tempo chama a atenção que esses dados não são comparáveis à escala internacional. Portanto, quando se quer dados comparáveis à escala internacional, normalmente utiliza-se os valores determinados pelas Nações Unidas, que neste caso para a pobreza extrema, a última recomendação das Nações Unidas era do Banco Mundial, neste caso, eram $2,15. Então, portanto, o país tem a possibilidade, neste caso o INE tem a possibilidade de calcular, definir os parâmetros ou os intervalos para calcular a pobreza ao nível interno do país, definir os seus parâmetros, mas também ao mesmo tempo tem de calcular a pobreza ou a taxa de pobreza que seja comparável à escala internacional. Por acaso, desta vez, o INE, porque não conseguiu calcular esta pobreza nacional, chamemos-lhe assim, nacional, e foi diretamente calcular a pobreza internacional, que é a pobreza extrema internacional, com base nos $2,15, e calculou a pobreza absoluta com base nos parâmetros definidos, por acaso, ao nível interno, que são os dados com os parâmetros de 2015. Portanto, em Cabo Verde, apura-se a taxa de pobreza absoluta com base em que critérios? Portanto, a família tem que viver com que montante para ser considerada uma família em pobreza, em situação de pobreza? E, como disse, o INE, o Banco Mundial permite que o Instituto Nacional de Estatística determine o intervalo ao nível interno. E nós determinamos em 2015 que para 29 mil escudos para bens de consumo, né? e para a pobreza extrema entre 49 mil escudos para pobreza extremas. Ao mesmo tempo, para bens de consumo, para bens de consumo alimentares, digamos, consumo alimentar, permanece este 29 mil escudos, isto é em 2015, mas os bens não alimentares anda à volta dos 92 mil escudos por ano por pessoa. Enquanto que alimentar à volta de 29 mil escudos, isto em 2015, 29 mil escudos por pessoa por ano, né? Para bens não alimentares, para pobreza absoluta, entre 82 mil escudos e 91 mil escudos. Para a pobreza absoluta. Para a pobreza extrema, 29 mil escudos por pessoa por ano, para bens alimentares, mas para bens não alimentares anda à volta dos 49 mil escudos de consumo por ano por pessoa. Portanto, um agregado familiar, costumamos falar mais em termos de
montante por dia. Portanto, sei que antes definia-se agregados familiares em pobreza extrema aqueles que viviam com cerca de $2 por dia. Esta é a definição este é o parâmetro, é o limiar internacional, ou o limiar que o Banco Mundial define. O Banco Mundial diz assim: se você quer que os seus dados sejam comparáveis à escala internacional para a questão de pobreza extrema e pobreza absoluta, utilize os $2,15 para a idade de poder de compra de 2017. Quem estiver abaixo disto está na pobreza extrema. Mas vi que o Banco Mundial adotou um outro critério em 2018, em que é considerado um agregado familiar, pode-se considerar em pobreza extrema se vive com $3,20. Atualizou, e nós vamos fazer este exercício. Porque ainda hoje. Cabo Verde ainda não atualizou, então? Fizemos o último exercício há pouco tempo, quando saiu a base IDRF 2022-2023, quando saiu a base, tivemos que, sob a orientação do Banco Mundial, o Banco Mundial orientou-nos, deu-nos essa diretiva de calcular o limiar de pobreza extrema com $2,15 para a idade de poder de compra de 2017, não é? Por pessoa. Fizemos isso, mas recebi um e-mail, por acaso hoje, em que o Banco Mundial nos sugere para fazermos este exercício com $3,15. Porque Cabo Verde é um país de rendimento médio-baixo. Sim, e os países de rendimento médio-baixo devem calcular a partir de $3,20. $3,15. Vamos fazer este exercício, Aliás, o Banco Mundial já começou a fazer este exercício. Vamos fazer em conjunto, como é o hábito que temos de trabalhar, fazer o exercício em conjunto com o Banco Mundial. Os nossos técnicos trabalham diretamente com os técnicos, com os especialistas do Banco Mundial. Vamos fazer este exercício. Recebi hoje a proposta. Já para a taxa de pobreza de 2025, vão fazer com estes novos valores? Sim, porque se queremos que a nossa taxa, como já lhe tinha dito anteriormente, se queremos que a nossa taxa de pobreza seja comparável à escala internacional, sendo um país de rendimento médio-baixo, temos que utilizar este $3,15 para a idade de poder de compra de 2021, salvo erro. E vamos fazer esse exercício, de certeza, assim que, porque neste momento também estamos a trabalhar na base IDRF 2023, tentar resolver alguns problemas encontrados na base sobre a notificação de alguns produtos alimentares. Estamos a trabalhar, então não tivemos tempo para fazer este exercício, mas fica aqui o compromisso que vamos fazer este exercício. Já dei a garantia hoje ao senhor do Banco Mundial que vamos fazer esse exercício com $3,15. Quer dizer que a taxa de pobreza divulgada na semana passada... Não foi na semana passada. Foi em outubro de 2024. A semana passada divulgaram a taxa de desemprego. Divulgámos a taxa de desemprego. Mas quer dizer que a última taxa de pobreza divulgada pode não ser consistente, já que foi estabelecida com base em critérios de 2015. E não foi, é consistente porque as recomendações que tínhamos até então era para utilizar $2,15 segundo o Banco Mundial para países de rendimento médio-baixo. Agora, mudou. Agora vamos refazer o exercício com $3,15, mas a recomendação que tínhamos até para o exercício que fizemos, para que a nossa taxa fosse comparável à escala internacional, era utilizar $2,15 para a idade de poder de compra de 2017, e fizemos isso. E por mas isso, de 2017 para cá o poder de compra mudou muito. Se calhar, e tivemos a questão da inflação. Exatamente. E outros fatores que, particularmente a inflação, que se calhar influiu nessa decisão de alterar, e vamos fazer o exercício. Quer dizer que, se levar em conta a inflação, a taxa de pobreza absoluta e mesmo pobreza extrema poderia ser maior. De 2017 para cá, conforme já disse, muita coisa mudou.
Não, vamos fazer o exercício, vamos aguardar pelo exercício e vamos ver se aumenta ou diminui, mas como o valor, em princípio, $3,15 é superior a $2,15, em princípio, poderá aumentar. Poderá, não sei, vamos fazer o exercício e vamos ver assim que estiver pronto o exercício. Já para quando este tal exercício? Este tal exercício, assim que terminar, porque a equipa está a trabalhar intensamente na correção da base IDRF 2022-2023, não tem tido tempo para fazer esse exercício, mas assim que a equipa terminar de fazer este exercício da correção da base, que tem a questão da subnotificação dos bens alimentares, porque a base IDRF 2023 ela é importante, porque também vai servir para alimentar o consumo final das famílias na contabilidade nacional, ou se quiser no PIB, e servirá de base também para o IPC como ponderador. As quantidades consumidas servem como ponderador. Então temos que terminar esse exercício porque essas informações são importantes para a nova mudança de ano base na contabilidade nacional que vamos fazer e na mudança do ano base do IPC que vamos também levar a cabo. Então, quando terminar este exercício de correção da base, vamos passar de seguida a este exercício. A taxa de pobreza é determinada de acordo com os dados recolhidos pelo inquérito das despesas e receitas familiares. Exatamente. É feito todos os anos este inquérito? Não, o IDRF normalmente, o inquérito de despesas e receitas, normalmente este inquérito é realizado de 5 em 5 anos. E o normal, porque é um inquérito muito dispendioso. Temos que andar todos os municípios e, sendo ilha, está a ver o custo de fazer um inquérito desta dimensão. Custa no mínimo $200 mil. Então, portanto, custa muito e normalmente faz-se de 5 em 5 anos. Mas temos uma nova metodologia para que é menos pesada, digamos assim, em que vamos seguramente pôr em prática em 2026, com o apoio também do Banco Mundial, que é um inquérito mais soft, que temos a intenção de fazer anualmente, temos a intenção de fazer anualmente, a partir de 2026, esta nova metodologia de IDRF que o Banco Mundial nos está a recomendar, que é menos pesada e vamos recolher menos famílias e tudo mais. Como é que o INE está em termos de pessoal, já que tem sob a sua responsabilidade vários inquéritos, e não só a realizar, mas também difundir? Como é que está? O INE está sempre subcarregado de trabalho. O pessoal é sempre insuficiente para tanta demanda que temos. Temos a questão e às vezes sobrecarregamos um técnico em detrimento do outro, mas no final do dia o INE está sempre sobrecarregado com o trabalho e há sempre... E há pessoal suficiente, há técnicos, há séniores, há especialistas? Normalmente o INE recorre, quando a questão de especialistas, recorre muito, como já disse anteriormente, aos especialistas do Banco Mundial, do FMI, do Banco Mundial para a questão da pobreza, FMI, Contabilidade Nacional ao PIB e Trabalho ao IT. Temos esses especialistas que nos apoiam, que nos suportam Firmas especialistas do INE mesmo, quadros séniores? Ainda não temos. Segundo o estatuto, o atual estatuto que temos, já viu que quer entrar no novo estatuto que está em vigor. E infelizmente ainda não temos, mas vamos ter agora o técnico sénior, já lançamos o concurso, estamos no processo de lançamento. Fica a correção ao nível interno e vamos dentro em breve ter técnicos séniores, né? E agora começou a surtir o efeito. Em breve significa? Ainda este ano.
ainda este ano vamos ter técnicos séniores, né? E agora é que está a fazer o primeiro, agora é que tivemos o primeiro efeito do Estatuto de 2021, agora é que está a fazer o seu primeiro efeito. Então, portanto, só agora é que estamos a ter os técnicos séniores e quiçá, indo por esta andança, vamos ter especialistas também sénior 1, sénior 2, sénior 3 e 4 em 4 anos, se calhar daqui a 12 anos teremos especialistas. Para quando a revisão do Estatuto do INE? Muito reclamado pelos colaboradores. O último estatuto, como lhe disse há bocado, foi de 2021. Houve reclamação e no processo de transição há trabalhadores que reclamaram e o Conselho Diretivo ouviu as reclamações e estamos a trabalhar numa proposta. Estamos a trabalhar abertamente. Nós queremos que todos fiquem satisfeitos e particularmente os mais antigos. Temos um carinho especial por mais antigos. E queremos... Não tem esta impressão? Vi um artigo num jornal aqui do Burgo em que falam que os antigos são colocados nas prateleiras, enquanto que dão responsabilidade de coordenação de inquérito aos recém-chegados, aos mais jovens. Não, mas os mais jovens também têm direito, mas todos têm? Todos, claro, então não. E não, ninguém está na prateleira. O que é um processo de adequação ao nível interno às vezes há mudança. Há um ano ou um determinado período é uma pessoa que coordena, pode ser no próximo. A dinâmica interna é uma dinâmica interna normal, natural, de chefias que acontece. E, portanto, não há ninguém na prateleira. Precisamos de mais pessoas. Fala-se mesmo em desvalorização dos mais antigos no INE. Não. No INE, não. O que há, como já lhe disse, é o processo normal de adequação e das atividades e às vezes o sénior não, os mais antigos estavam a coordenar um determinado projeto, já passou por... Mas é dinâmica interna. Eu vejo isso não como... Sinceramente, eu vejo isso como uma dinâmica interna natural. E não vejo como prateleira. Eu acho que é uma dinâmica interna, dar trabalho, mudar de trabalho, dar uma tarefa a uma pessoa. Acho que é uma dinâmica natural. Fala-se de ameaças, represálias contra os mais antigos, contra líderes sindicais no INE. Não é verdade, não há represálias. Contra representantes sindicais? Não. Assédio moral? Não, não há assédio moral, não há assédio moral. O que pode haver é, sei lá, se há desrespeito, tem que se corrigir, chamar a atenção, mas assédio moral nunca, não há assédio moral. Não há. Temos neste momento alguma discussão mais acesa à volta do estatuto que se quer mudar, mas como já lhe disse anteriormente... Qual é o prazo para a mudança do estatuto, para a revisão do estatuto do INE? Nós já discutimos, já chegamos a um bom porto. Já temos um consenso um consenso alargado sobre o que mudar, propostas, e já temos já um orçamento garantido para a proposta que temos em cima da mesa. Mas depois temos a adequação legal daquilo que não é fácil. A questão aqui é mais difícil. É a adequação legal daquilo que já pusemos no orçamento, porque aqui entra uma questão muito importante que é a alteração da portaria e adequar a portaria às exigências que temos, que já colocamos as mudanças que já colocamos ou que já negociamos no estatuto. Se conseguirmos isso. O que falta? O que falta é além da adequação legal. A adequação legal. Para que o clima seja mais saudável. Acredito que falta pouco. Independentemente do que ele tem a dizer, independentemente de conseguirmos ou não a adequação legal, fazer as adaptações legais ao nível da portaria, porque temos de negociar
tem que se negociar com o governo, não é da responsabilidade. Nós temos limitações legais, nós não é o Conselho Diretivo que altera o estatuto ou que altera a portaria. O que o Conselho Diretivo faz é comunicar à Superintendência que pretende fazer. Isto fizemos, já trabalhamos na mudança, mas temos com a Superintendência, mas depois temos de dar resposta, temos de responder às exigências legais com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública através da DENAP. Então temos esta parte legal ainda que temos que trabalhar. Já trabalhamos uma parte orçamental e ajustes ao nível da proposta de alteração do Estatuto, mas temos que garantir que conseguiremos fazer a alteração da portaria, que depende do governo, mas tem que ser uma negociação, é sempre uma negociação. Vamos ter de negociar com o governo para ver se há abertura da parte já o governo já mostrou-se disponível, mas às vezes há pequenos detalhes legais que são difíceis de acertar e que precisamos de apoio, neste caso da DENAP, e acreditamos que vai ser possível essa negociação e essa adequação legal ao nível da portaria para conseguirmos isso. Como estava a dizer anteriormente, vamos, na pior das hipóteses, pensar que pronto, não se consegue, foi difícil, a adequação legal não é possível, da portaria, por um motivo ou outro. Mas fica o compromisso do Conselho Diretivo em tudo fazer, mesmo à luz do atual Estatuto, fazer tudo para melhorar as condições dos mais antigos. Fica este compromisso, mesmo com o atual Estatuto. Isto até porque todos devem se sentir entrosados, acarinhados dentro da instituição, não é? Não apenas os recém-chegados. Não, mas a senhora insiste. Mas não, são todos carinhados. Às vezes dá a sensação que que o Conselho Diretivo não tem essa abertura. Às vezes não depende. Nós temos que responder. Tudo não depende do Conselho Diretivo. Nem tudo depende do Conselho. Mas o que tem feito para melhorar o clima laboral no INE e assim ter mais produtividade? Ao nível além da questão do estatuto. A formação, olha, apostamos fortemente na formação. Há sempre capacitação, renovação de conhecimento. E os mais antigos que têm sempre a oportunidade de ensinar os mais jovens, há sempre esta passagem de conhecimento, este saber fazer, conseguimos fazer isto de forma espetacular, os mais antigos conseguem fazer esta passagem de conhecimento, há formações, e as condições laborais são ótimas. O INE, embora pretendemos fazer a nossa sede, que é um dos nossos sonhos, né? Pretendemos fazer a nossa sede, mas temos as condições ótimas de trabalho. Tentamos fazer aquilo que está dentro da nossa possibilidade. Damos o melhor, aquilo que está à nossa mão. Às nossas mãos, fazemos imediatamente e garantimos as perfeitas condições de trabalho. Segundo o artigo que li, os técnicos mais antigos dizem que foram cirurgicamente sendo retirados dos cargos de chefia e foram sendo substituídos pelos mais novos. Mas é isto que não é cirurgicamente. Isto é uma dinâmica interna. Esta é uma dinâmica. Eu não entendo isto como retirar cirurgicamente represálias. Isto não existe. Eu não vi isso no INE represálias. O que possa ter existido é alguma indisciplina e aí já o Conselho Diretivo tem de atuar. Mas represálias não há. E há uma conversa franca, aberta, com todos os técnicos e represálias no INE não há. O que eu posso dizer é que um caso ou outro de indisciplina aí tem que ser, mas não há represálias. Tem havido concursos, afirmam que não há concursos e
e há sempre mais entradas de pessoal no INE. O que estamos a fazer atualmente, o que temos estado a fazer é regularizar, como sabe, o que temos. Temos como sabe, o INE precisa tem muita demanda e precisa de técnicos para dar resposta. E quando e às vezes a resposta é rápida e imediata. Aí temos de socorremos muito, confesso, socorremos muito de prestação de serviço, expedientes de prestação de serviço para darmos vazão, darmos resposta às demandas que aparecem e que são muitas demandas, né, de serviços. Então, a situação foi-se aumentando e já pusemos um ponto final, porque mesmo vamos tentar fazer omelete com ovos que temos, né? Então, afirma-se que em 7 anos o pessoal do INE aumentou em cerca de 45%. Não, é isto que eu estou a dizer. É devido à demanda, é isso? A demanda é enorme. Temos uma demanda enorme, e mesmo com o pessoal que temos, não conseguimos dar resposta às exigências Mas por que não fazer concurso? Por que não fazer concursos? Porque alguns trabalhadores falam em nepotismo no INE. Nepotismo. Familiares de certos administradores têm sido beneficiados com emprego. Isto eu não sei se há, sinceramente estou a dizer, não sei se há nepotismo. Não vi nenhum administrador que eu saiba que colocou diretamente familiar. Eu não sei, não vi. Eu não posso garantir-lhe isto, mas que tenha colocado familiar. Sobretudo familiares da Vogal. Mas isto eu não posso lhe garantir. Não sei se é verdade. Não sei se isto que está a dizer é verdade, mas irei tentar saber, mas não lhe posso afirmar que há nepotismo, que a senhora Vogal colocou familiares. Isto não sei. Não lhe posso afirmar isto. Houve um tempo também em que o INE de Cabo Verde era muito requisitado para dar assistência técnica a outros países. Ainda é. Olha, há dias tivemos o pedido da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau pediu-nos apoio, e também Moçambique pediu-nos apoio, e Santo Tomé. Então, agora, o que diminuiu, isto é um facto, diminuiu porque os financiamentos internacionais diminuíram, não é? Porque o INE deixou de prestar apoio, apenas porque para esses apoios internacionais precisamos de financiamento. Havia um orçamento da União Europeia para este fim, que se chamava PIRPALOP, e com base com este orçamento, aliás, é que prestávamos apoio aos outros institutos. Era um apoio mútuo, né? Um sabia fazer melhor uma coisa, ia no outro INE, apoiava, assim sucessivamente. Mas esta questão de apoio precisa de financiamento, e esta queda na prestação de apoio às outras instituições tem a ver única e exclusivamente com redução drástica de orçamento, apoios internacionais. Não tem nada a ver com a diminuição da credibilidade da instituição. Como já lhe disse, o INE é das instituições mais credíveis a nível internacional. Só porque, como já lhe disse no início, trabalhamos diretamente com o Banco Mundial, é com base nos dados que trabalhamos conjuntamente que eles fazem empréstimo ao país. Trabalhamos diretamente com a FMI, é com base nesses dados que eles fazem empréstimo ao país. Trabalhamos, então temos que ver. Com que outros parceiros internacionais o INE conta, além do Banco Mundial, do FMI, da OIT? Também temos muita cooperação com as outras instituições congêneres, neste caso com a INSEE de França. Temos uma boa relação com a INSEE de França, só para lhe dar exemplo. Hoje temos um especialista nosso que apoia o programa
programa chamado RTES, que é uma das ferramentas mais poderosas no mundo da contabilidade nacional. Portanto, temos uma boa relação com a INSEE de França, que é o Instituto de Estatística de França, que tem o INE de Cabo Verde em boa conta, por isso solicita os nossos técnicos para fazer trabalho na área da contabilidade nacional, na montagem do RTES. Temos a relação com a HCP de Marrocos, temos uma boa relação de cooperação com o INE de Portugal, que nos apoia também em várias áreas, em vários domínios. Temos uma boa relação com a INE de Moçambique, temos uma boa relação com a INE de Espanha. Então, portanto, temos relações E esta boa relação traduz-se em quê? Em apoios. Recebemos apoios técnicos diretos do INE de Portugal. Recebemos apoio, neste momento, vamos receber daqui a uma semana, o especialista também de contabilidade nacional e de RTES de HCP de Marrocos, do Reino de Marrocos. Então, essas relações traduzem-se esses apoios que acabam por fortalecer o conhecimento, o saber fazer do INE, que é o nosso maior ativo. O INE tem uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Estatística 2022-2026. O que já foi possível fazer no âmbito deste documento? Vamos ter... 2026 está à porta. Vamos ter agora a avaliação, com o apoio da Fristat, vamos ter a avaliação desta Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico, que é uma estratégia ambiciosa. Uma estratégia ambiciosa porque tenta pôr o INE a comandar todos os órgãos delegados. Toda a estratégia foi montada sob a responsabilidade do INE, que é o órgão central. E isto, às vezes, fica difícil concretizar algumas das atividades, porque é o INE que, repare, o INE tem a responsabilidade de montar, de trabalhar as estatísticas sob a sua responsabilidade. Depois tinha que coordenar a produção, a contratação, a produção de estatística nos outros órgãos delegados. Então foi uma estratégia ambiciosa demais para a realidade que temos, onde que cada instituição é uma ilha, não é? Há infelizmente, esta realidade. Embora sejamos um sistema, mas que às vezes funciona, mas é difícil fazer funcionar em conjunto às vezes. E esta estratégia foi montada para funcionarmos para todo o sistema de estatística nacional, para que todo o sistema funcionasse em conjunto. Então não tem sido possível concretizar esta estratégia? Porque quando realizamos uma atividade, por exemplo, ocorre-me agora, compra de materiais para todo o sistema estatístico. Vou ter que saber o que é que precisa o Ministério da Saúde, o que é que precisa o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, pôr tudo junto, todos esses players do sistema a funcionar a uma só voz é difícil. E este tem sido desafiante. Este tem sido o desafio. Este tem sido o desafio de levarmos todos juntos, todos os órgãos produtores de estatística, todos os ODINs, órgãos delegados. Qual é a prioridade, entretanto? A prioridade do INE, em termos de pôr as coisas a funcionar melhor? Temos um grande desafio, que é o aproveitamento dos dados administrativos. Temos estado a sobrecarregar as famílias com inquéritos. Então, o maior desafio hoje do INE é aproveitar os dados administrativos, inclusive dos próprios órgãos delegados, o que facilitaria a vida a todos. E quando diz dados administrativos, quer dizer o quê? Os dados produzidos, por exemplo, atualmente, para dar um exemplo concreto, estamos a trabalhar com os dados dos registros de notariado e identificação. É um dado administrativo, desculpa, que aproveitamos para produzir estatística. Estamos a tentar também aproveitar e estabelecer relação, aproximar-se um bocadinho da Polícia Nacional para ver se aproveitamos os dados da fronteira.
entrada e saída, sobre a migração. Esses são os dados administrativos, são os dados que são coletados ao nível da administração, que podemos aproveitar para produzir estatística, reduzindo o custo da produção de estatística e não sobrecarregando ao mesmo tempo as famílias e diminuir a sobrecarga de inquéritos sobre a família. É o maior desafio que temos e esperamos conseguir isso. Este projeto chama-se Master Data e já está bem avançado e esperemos conseguir. Assim, rapidamente, que estatística o INE ainda não produziu e que gostaria de produzir a breve trecho? Que estatística ainda não produziu? Que novo desafio em termos de novas estatísticas? Temos novas estatísticas, como disse, que queremos aproveitar os dados administrativos, por exemplo. Não é uma nova estatística, mas fazer a estimação anual da população com base nesses dados administrativos. Seria um grande avanço para o país. Aí teríamos as informações mais atualizadas sobre a estrutura populacional anualmente. Este é algo que... Em vez de estar sempre no terreno, em inquéritos... Além disso, para captar mesmo a estrutura populacional. Hoje fala-se muito em saída de jovens, né? Mas é algo que não se... Havendo possibilidade de ter esses dados administrativos ao nível das fronteiras ou do registro notariado, podemos sempre estimar anualmente a estrutura, ter informação sobre como é que está a moldar-se a nossa estrutura populacional. É o nosso sonho fazer isto. Isto reduziria drasticamente o orçamento para a realização do censo, né? Porque o censo é uma das maiores operações, tendo essas informações com dados administrativos, reduziria drasticamente os gastos com o recenseamento, por exemplo, da população. E também o ideal é reduzir para metade esses inquéritos, estar a sobrecarregar a família, aproveitando os dados administrativos. Só mais um exemplo. Dou-lhe só mais um exemplo. Estamos a aproveitar rapidamente. Estamos a aproveitar atualmente os dados da e-fatura. Para, já tinha dito inicialmente, para quê? Para estimar as quantidades consumidas pelas famílias. Isto e os preços também. E ver os preços e as quantidades consumidas. Então, este é o caminho. Não temos volta a dar, que é o aproveitamento de dados administrativos lá onde é possível, para reduzir a sobrecarga de inquéritos sobre a família e produzir estatística a um baixo custo. Para terminar mesmo, decorreu neste momento, de abril a junho, o teste piloto do inquérito às deslocações dos residentes. Sim. Em que consistiu este inquérito? Resumidamente, estamos a calcular, estamos a elaborar a conta satélite do turismo, né? E faltam-nos recolher essas informações, porque já temos informações sobre o turismo receptor, e fazemos isto graças ao inquérito ao gasto nos aeroportos. Falta esta parte parte interior, turismo interno, aliás, e emissor, ou seja, os residentes que deslocam-se ao nível interno do próprio país e que vai para fora. Recolhendo essas informações, teremos com todas as informações para montar a conta satélite do turismo como deve ser. Conta satélite do turismo como deve ser. É para isto que serve. Para a montagem da conta satélite do turismo. Falta esta parte. De inquérito, este inquérito. As deslocações dos residentes. As deslocações internas. Deslocações internas e fora. Tanto para a parte emissor, turismo emissor e turismo interno. Portanto, infelizmente o nosso tempo já esgotou. Agradecemos imenso a sua presença aqui no programa Ponto por Ponto. Eu é que agradeço pela oportunidade. Agradecemos também a companhia do estimado telespectador, aqui nesta edição do programa Ponto por Ponto, com o presidente do Conselho Diretivo do INE, João de Pina Cardoso. Fique bem e tenha uma noite bem tranquila.